Olá pessoal, eu sou o Marcão, muito prazer, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Hoje é dia 4 de fevereiro de 2021. Hoje começamos o primeiro vídeo do dia com uma notícia boa. Por que uma notícia boa? Porque a verdade tem que prevalecer, né? É como eu sempre digo aqui no canal. Contra fatos não existem argumentos. Essa é uma frase criada por mim, tá? Marcão aqui do canal Neutralizando, e que alguns teóricos da conspiração, né, um dos maiores teóricos da conspiração, copiou essa minha frase e continua utilizando no seu canal de teoria da conspiração, propagando desinformação com uma frase criada por mim, né? Contra fatos não existem argumentos. Então estamos aqui diante de um fato, né? E que fato é esse? O YouTube, ele encerrou ontem um dos maiores canais de teorias da conspiração, né? Que é do, entre aspas, do jornalista Alan dos Santos. Bom, na minha visão, o jornalista tem que trabalhar com fatos, né? Ele tem que mostrar os fatos para que ele seja um jornalista de responsabilidade, um jornalista de credibilidade. O jornalista sempre trabalha com a verdade dos fatos. Contra fatos não existem argumentos. Concordam? Então o YouTube ele encerrou dois canais do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos. Bom, para quem acompanha o canal aqui há um bom tempo, sabe que eu algumas vezes cheguei a compartilhar algumas dessas informações, né? É uma coisa que eu não nego aqui, que eu não fico em cima do muro. Eu votei no Bolsonaro, hoje estou, já faz um bom tempo, né? Estou extremamente arrependido da merda que fiz, porque confesso, fiz literalmente, né? Fiz realmente uma merda em ter desperdiçado o meu voto neste genocida. Deveria ter votado no Álvaro Dias, né? Talvez seria um bom presidente, com certeza seria um bom presidente no lugar do Bolsonaro. Mas vamos aos fatos. Então o Alan dos Santos, né, que era dono do canal Terça Livre, ele foi cancelado do YouTube. O YouTube cancelou dois canais, certo? Por quê? Porque propaga desinformação. Porque estava propagando mentiras, principalmente em relação às eleições americanas, né? De que havia fraude. Bom, todo mundo sabe que o Trump, né? Ele faz parte desses teóricos da conspiração. Tanto é que o FBI, né, apontou, você pode pesquisar a respeito disso, que a Rússia ajudou na eleição de Donald Trump. E em cima disso, eu questiono, né? Aqui vale a pena colocar o seguinte: estou questionando, não estou afirmando nada. Será que o Bolsonaro não esteve no mesmo caminho, né? Não foi direcionado pelos oficiais secretos, né? Da polícia secreta da Rússia? Será que Bolsonaro também não esteve no mesmo caminho que Donald Trump, assim como apontou as investigações do FBI que a Rússia ajudou nas eleições do Donald Trump? Bom, então está aqui, né? Trump já deu 20 mil declarações falsas ou enganosas, aponta levantamento. Isso daqui são fatos, né? E contra fatos não existem argumentos. Agora, se você quiser checar todas as 20 mil declarações falsas ou enganosas, fique à vontade, os fatos estão aí, né? Outro também que segue na mesma linha do Trump, na mesma linha do Alan dos Santos, né? Que mais? Um outro teórico da conspiração, outros, né? Como eu citei para vocês, a gente vai voltar lá no outro mentiroso, nos outros mentirosos. Alan dos Santos, o canal Terça Livre, né? Como eu disse, na minha opinião, era um dos maiores canais de teorias da conspiração no YouTube. Existem outros, né? O próprio filho do Bolsonaro também é outro teórico da conspiração. Deixo aqui o link do próprio canal do Eduardo Bolsonaro, né? Filho do presidente, onde ele está junto, lá nos Estados Unidos, esteve junto
lá nos Estados Unidos, há cerca de 10 meses, pouco mais de 10 meses, junto com outro, né, teórico da conspiração, que é o Alex Jones. Na minha opinião, é um dos maiores teóricos da conspiração dos Estados Unidos. Tanto é que por declarar, né, fazer declarações falsas, desinformar, e o mais triste dessas coisas, pessoal, desses canais de teorias da conspiração, eu confesso que eu já cheguei a acreditar em algumas teorias da conspiração, já cheguei a propagar aqui no canal, né? E assim como disse que me arrependi de ter votado no Bolsonaro, me arrependo profundamente de ter compartilhado muitas teorias da conspiração das quais eu não tinha conhecimento que eu tenho hoje, né? E eu faço um alerta para vocês não caírem nessas desinformações e tomarem muito cuidado com essas notícias falsas. Então é o seguinte, independente da pessoa, da sua confiança, né, seja seu pai, sua mãe, seja o presidente da república, você tem que confiar desconfiando. Ah, o meu pai, o meu irmão, a minha mãe, o meu amigo, né, tá passando uma informação para mim e eu vou confiar cegamente na informação que ela está me passando através do WhatsApp, do Facebook, do YouTube. Eu confio extremamente no que ela está me passando. Por quê? Porque eu sou um ignorante, né? Não tenho conhecimento, ela tem mais conhecimento que eu. Não, as coisas não devem ser praticadas dessa maneira. Você tem que procurar as informações corretas. Será que o que estão passando para mim, né? No caso, para a gente, é verdadeiro? Porque existem muitos teóricos da conspiração, tá? Então, como eu estava dizendo, está aqui um dos outros maiores conspiradores, né, teóricos da conspiração aqui no Brasil, é o próprio filho do Eduardo Bolsonaro, né, que esteve aqui junto com outro teórico da conspiração, o maior que existe nos Estados Unidos, e as suas contas do YouTube, do Facebook, do Twitter foram bloqueadas. Ele foi banido, né, dessas 3 plataformas justamente por propagar o que, pessoal? Propagar desinformação. Então nesse vídeo aqui, né, mais uma fake news propagada pelos dois teóricos e grandes conspiradores, propagam nesse vídeo que existe uma verdadeira guerra de informação, que eles estão travando uma guerra da informação, só que é o contrário. O que esse pessoal, o que esses teóricos da conspiração estão travando é uma guerra de desinformação, né? Os caras estão criando fatos mentirosos, né? E os próprios fatos mostram isso, né? Como essa aqui, por exemplo, o Donald Trump deu mais de 20 mil declarações falsas. Outro que está na mesma linha desses teóricos da conspiração é o próprio presidente da República, o Jair Bolsonaro, né? Foram mais de 2.367 declarações falsas ou distorcidas. A gente vê aí a situação, tá? Tem um gráfico aqui, aqui tem todas as informações que ele mentiu, todas as declarações mentirosas. Agora, você está desconfiando de mim? Não, vem na fonte, vem no fato. Contra fatos não existem argumentos, certo? Ah, mas eu gosto do presidente, ele é um cara querido. Tudo bem, filho, você pode gostar até do diabo, mas você tem que saber que ele é mentiroso. Então, se o YouTube começar a prestar atenção, né, começar a alinhar os seus funcionários para prestarem atenção nesses canais de teorias da conspiração, e tem muitos desses canais que propagam um verdadeiro nazismo, tá, pessoal? Muitos estão pautados lá na farsa, na grande farsa literária dos protocolos dos sábios de Sião, ok? E que prega literalmente o nazismo. Então nós estamos à beira de ser controlados por nazistas que estão aí mascarados, muitos deles com a bandeira de Deus, com a bandeira de Jesus Cristo, né, com a falsa bandeira de que são conservadores, mas na verdade de conservadores não são nada. Porque um verdadeiro conservador, como exemplo, ele não vai querer que as forças armadas tomem conta do país, né, numa democracia. Isso é extremamente falso, isso é extremamente enganoso.
para que as coisas sejam resolvidas na justiça, com base nas verdades. E quem mentir, quem propagar desinformações, quem espalhar mentiras perigosas, porque em muitas das vezes, pessoal, o que esse pessoal propaga é um verdadeiro terrorismo intelectual, certo? Isso engana, isso é muito perigoso, acaba entrando na mente das pessoas como um verdadeiro verme altamente perigoso para a sociedade. E isso, num futuro talvez muito próximo, pode acabar numa guerra civil, né? Mentiras acabam se tornando verdade. Isso é até uma frase que Hitler criou. Uma mentira, né? Ou várias mentiras contada mais de 1000 vezes, acaba se tornando verdade. É o que esse pessoal, é o que essa gentalha está fazendo. E já fazem muitos anos que essa gentalha já está transformando mentiras em verdades. Então o YouTube acertou, né, em cancelar o canal do Terça Livre. Olha só, eu vou citar uma coisa que aconteceu comigo aqui alguns anos atrás. O Terça Livre, ele estava fazendo uma live, né, e diante de uma publicação relacionada ao Bolsonaro, claro, sempre defendendo o Bolsonaro, né, sempre defendendo aí a ditadura militar e as mentiras do Bolsonaro, eu fui lá e fiz um comentário contra o Bolsonaro, dizendo que não era daquela maneira, que as coisas não estavam acontecendo do modo como eles estavam passando. E aí, indiretamente, quem estava lá no controle do canal naquele dia, indiretamente me chamou de comunista. Olha só, né? Eu não sou comunista, eu não sou fascista, eu não sou nazista, eu sempre preguei pela justiça, pela verdade, pela liberdade, sempre pregando pela verdade. O princípio de tudo é a verdade, não a mentira. E aí esse pessoal do Terça Livre indiretamente me chamou de comunista. Então a gente vê assim que existiu ali naquele momento um propósito de mentir, né? Como esse pessoal faz. Bolsonaro mente constantemente. Ok, pessoal? Então tem uma coisa que eu fico me perguntando, que é a respeito de quem fica criando, né? Quem está por trás da criação dessas teorias da conspiração, né? Essas teorias da conspiração, elas têm sim uma base que está pautada na farsa literária dos protocolos do Sábio de Sião. Isso foi criado pela União Soviética, né? E que foi utilizada pelo nazismo, se propagou na Alemanha lá da Segunda Guerra Mundial, certo? Então é necessário ter um pouco de conhecimento a respeito disso, também dessa grande farsa literária, que é pautada por grande parte desses teóricos da conspiração de forma muito bem mascarada, né? Por exemplo, quando você vê um teórico da conspiração falando de banqueiros, né? Falando que os banqueiros tomam conta do país, esses caras estão se referindo, né, a essa farsa dos protocolos do Sábio de Sião, para que indiretamente, né, essa mensagem seja dirigida aos judeus e automaticamente também aos maçons, como se fosse uma elite global que quer dominar o mundo. Novamente cai na mesma teoria propagada no nazismo, que foi criada na antiga União Soviética, que está diante dessa farsa dos protocolos do Sábio de Sião, né? Então, diante desses fatos, eu fico me questionando, claro que sem ter uma comprovação, porque é tudo feito secretamente. Então não tem como a gente saber de onde vem, né? Quem cria essas teorias da conspiração. Mas essa reportagem aqui feita pelo jornal The New York Times, que foi publicada no dia 25 de novembro de 2018, essa reportagem pode sim dar um norte para a gente, pode nos dar uma direção de que talvez, certo? Isso não é uma afirmação, é uma suposição de que talvez sim a Rússia, né, a parte secreta do governo russo, esteja por trás da criação dessas teorias da conspiração que estão minando os países democráticos, né, tentando talvez construir uma guerra civil, né, com essas informações
mentirosas para propagar, talvez no futuro breve, uma guerra civil, principalmente nos Estados Unidos, no Brasil, né, nos países da Europa. Então eu deixo aqui no link, na descrição do vídeo, essa reportagem muito bem fundamentada pelo jornal The New York Times a respeito das mentiras propagadas pelo governo russo nos Estados Unidos, tá? E se chama Operação Infection. Eu vou ficar por aqui, pessoal, porque a minha garganta está acabada, tá? Eu estou quase ficando sem voz. E espero que vocês vejam esse documentário muito bem explicado, muito bem pautado pelo jornal The New York Times a respeito de uma das teorias da conspiração. Um forte abraço, fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.